Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia. Olá a todos, estamos aqui em mais um programa do Momento Pet da professora. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Teremos hoje o tema sobre a gripe canina, né, a gripe dos cães, e algumas dicas, algumas orientações sobre isso. E também traremos o pet que passou, na realidade, pela Transformacão de hoje, e apresentaremos aí no final do programa. Então fiquem aí para ver o que aconteceu com o pet da Paula, a Melzinha, uma poodle que passou pela Transformacão no banho e tosa. Estamos aqui com a professora Cláudia Bonini, onde faremos aí uma entrevista com ela para explicar um pouco mais para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre a gripe canina, né? Então, professora Cláudia, me fala um pouco aí sobre a gripe canina, como que o pet adquire a gripe. Me fala um pouquinho sobre essa doença, tão acometida aí os pets, né, dos nossos tutores. A traqueobronquite, ela é uma doença, né, altamente contagiosa que acomete os cães. Ela é causada principalmente por um vírus, né, e casualmente também por uma bactéria que é chamada de Bordetella bronquiseptica. Essa doença, ela é transmitida principalmente através, né, da respiração, do sistema respiratório. Os animais que frequentam locais que tem uma população muito grande, né, de cães, têm uma chance muito maior de estar adquirindo essa doença, né? Então, hotéis, exposição de animais, cães que você já vem de alguns canis, né, pela população grande de animais, já podem vir com essa doença. Os cães adquirem, né, essa doença em contato direto com os outros animais. Professora, existe alguma época do ano que o animal pode ter a gripe, ou qualquer mês do ano ele pode estar adquirindo a gripe, ou contágio com outros animais? Como que seria isso? Essa doença, ela é bem sazonal, ocorre mais nos períodos mais frios do ano, né? Então, por isso que a gente preconiza a vacinação antes do inverno chegar. Entendi. E existe, assim, alguns sinais clínicos onde as pessoas podem estar atentas em relação ao que o animal esteja, assim, apresentando, o nariz escorrendo, algum tipo de sintoma, sinal clínico que ele pode estar percebendo isso? Sim, geralmente são acessos de tosse súbita. Então, e o sinal clínico vai depender muito do agente etiológico que vai estar envolvido com a patologia, né, com essa doença. Então, como eu falei no início, existe uma bactéria e um vírus que são associados a essa doença. Quando somente está envolvido o vírus, você tem então sinais clínicos bem súbitos, acessos bem fortes, né, de tosse, e de uma hora para outra. E aí o proprietário acha que o animal está engasgado, né? Atrás já trouxeram até animais, acho que engasgou com pão, tudo. E aí você vê, né, através da anamnese, você está conversando com o proprietário, você vê que não é isso, né? Que o animal não tem a vacina, né? E o animal vem com acessos muito fortes de tosse. Tá? Então, os principais sintomas realmente que as pessoas têm que estar atentas seriam quais especificamente? A tosse e esporadicamente espirros. Agora, quando existe a infecção secundária bacteriana, né, o quadro é mais severo, né, já não é tão mais simples assim. Então, a gente fala que a tosse dos canis ela é autolimitante. O animal ele começa a apresentar os sinais clínicos após o contágio, né, com o vírus ou com a bactéria, mais ou menos 7 a 10 dias, né, pós contato com a gente. Após isso,
o animal começa com sinais clínicos, e esses sinais clínicos, eles podem permanecer de 7 até 14 dias esse paciente tossindo, né? E por que a gente acaba medicando? Porque às vezes incomoda demais, né, o tutor do animal, porque o animal tosse demais, chega até, às vezes, vomitar, de tanto tossir. Agora, quando já realmente tem essa infecção secundária bacteriana, o quadro já é muito mais grave. A gente vê que não é uma tosse tão seca, é uma tosse mais produtiva, né? O animal, dá para perceber que o animalzinho tem um catarro mesmo, o pulmãozinho chega a chiar, começa a secreção ocular, secreção nasal, né? Aí é muito mais preocupante. Em que momento que o tutor deve levar o seu pet ao veterinário? Ele tem que esperar quanto? Ou logo a hora que ele percebe algum tipo desses sintomas que você falou? Ou realmente ele... quando é o momento certo de estar levando para o médico veterinário? A partir do momento que você já percebe os sinais clínicos desse animal. A partir do momento que ele começa a tossir. Porque alguns animais deixam até de se alimentar, perdem peso, né, de tanto tossir mesmo. É uma coisa que incomoda. Tá? Falam até que é uma tosse parecida com ganso, né? Com o urinário dos gansos, porque o animal parece estar engasgado, né? Com essa tosse. Existe alguma idade assim que o pet pode adquirir a gripe ou qualquer faixa etária? Tem alguma coisa especificamente sobre isso? Qualquer idade, mas essas doenças infecciosas, elas são muito mais comuns em filhotes. Tá. Bom, falando da doença em si, né, que foi comentado bastante sobre como que se adquire, os principais sinais clínicos. Agora, uma situação importante é a gente saber se tem como prevenir essa doença, né? Ou se realmente a gente tem que esperar o pet ficar doente para poder levar no médico veterinário. Professora Cláudia, existe como prevenir a gripe? Sim. Hoje nós já temos vacinas, né, que são específicas para combater essa doença, né? Existe a vacina intranasal, né, que ela tem uma resposta muito boa também, já mais rápida em casos de animais que vão às vezes partir para uma exposição. Então você quer que ele produza anticorpos um pouco mais rápido, então tem as vacinas intranasais e você tem também a vacina injetável, né, que ela é subcutânea e você faz essa vacina e o animal, são 2 doses da vacina com intervalo de 21 dias, né, para prevenir essa doença. Então a gente até indica que comece a fazer o esquema vacinal, né, para os animais que ainda não fizeram desde filhotes, mas fazer antes de começar o inverno realmente. Professora, falar sobre o tratamento. Você comentou que existe aí uma situação que pode ser essa gripe tanto de origem bacteriana e tanto de origem viral. Nessas situações, como que se trata um animal que está aí com a gripe, independentemente aí da causa? Então, o tratamento vai depender sim, né, do agente que está envolvido. Se for somente o vírus, o tratamento é um pouco mais simples, né? Então, no caso que já tem infecção bacteriana, já é muito mais complexo. Aí entra os antitussígenos, antibióticos, inalações, né, que tem que fazer nesse animal. Então, vai depender do acordo com os sinais clínicos que ele vai estar apresentando. E em quanto tempo um pet que inicia o tratamento, ele começa a apresentar uma melhora e ele já está assim, recuperado aí da gripe? A gente começa a perceber após uns 3 dias de tratamento, então tem que ter um pouco de paciência, tá? Da mesma forma, porque como você tem o vírus, né, aí associado, tem que esperar o ciclo do vírus. Então tem pacientes que acabam tossindo durante 10, 14 dias, mas com a ajuda dos medicamentos dá uma amenizada nesses sinais clínicos. Eu pensei aqui numa situação, e se o tutor tiver mais de um pet dentro de casa e os animais não são vacinados, e um pet ali acaba apresentando alguns sinais clínicos que estão indicando que seja gripe, né? O que deve ser feito com esse pet que está provavelmente com uma suspeita de gripe e com os outros pets que não têm sinal clínico nenhum? Tem que vacinar imediatamente. Como eu falei no início, é uma doença altamente contagiosa, né? Eu lembro até quando eu dava aula, quando eu trabalhava na universidade, às vezes vinham alguns animais, né, até de alunos assim, que moravam em algum bairro, e professora, eu tô com um animal assim assado. Falei, provavelmente é traqueobronquite. Logo vinha outro, vários pacientes do mesmo bairro apresentando. Realmente, às vezes vai passear na rua, um cheira o outro, ou no portão, e acabam então adquirindo a doença.
E se essa doença não for tratada, realmente o animal continuar espirrando, tendo aí a tosse que não para, existe alguma piora que pode levar até o animal a óbito? Como que é isso? Ou não? Se não for tratado, sim, porque pode evoluir para pneumonia. Tá. Agora uma pergunta, mais uma. E os felinos e os gatos, eles têm também a sua gripe? Eles têm, mas é uma doença diferente. Não é a traqueobronquite, aí é o complexo respiratório felino, que a gente pode falar numa outra ocasião. Quero agradecer aí a professora Cláudia Bonini por ter tirado essas dúvidas, por ter esclarecido aí sobre o tema de hoje, que é a gripe canina. E peço para vocês que estão nos assistindo, tragam suas dúvidas, sugestões, até mesmo sugestões para os próximos programas. Se tem algum assunto que vocês querem saber um pouco mais, que a gente esclareça, tire as suas dúvidas, envie para a gente no nosso e-mail, no contato@daprofessora.com.br. Muito obrigado a todos e nós vamos agora para um rápido intervalo. E na sequência estaremos com a doutora Tahara, que ela vai trazer algumas novidades e dicas aí para vocês. Obrigado. Chega de coceira. Você e seu cachorro merecem uma vida com mais leveza e boas sensações. Apoquel. Alívio imediato contra a coceira. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a nefrologia e os pacientes renais. Separamos algumas perguntas chaves que sempre são uma dúvida tanto para o proprietário quanto para os nossos telespectadores que estão assistindo agora. Então vamos lá às perguntas. A nefrologia é uma especialidade que compreende o estudo dos rins, bexiga e vias urinárias, tanto uretra quanto ureteres. Esse proprietário deve procurar um nefrologista quando o seu animal tiver algum problema nesse sentido, ou quando o veterinário de rotina diagnosticar ou uma alteração renal, isso pelo aumento da ureia e creatinina, ou uma alteração urinária, dificuldade de urinar, ou às vezes até os cálculos, as pedras, né? Você, proprietário, pode notar que o paciente que vai apresentar uma alteração renal ou urinária, ele normalmente dá alguns sinais discretos, mas que a gente pode perceber com antecedência. Esse paciente pode apresentar dificuldade de urinar gotejando, urinar no lugar errado muitas vezes, então faz muitas vezes um pouco de xixi só. O xixi de cor escura, com um odor muito forte, também pode ser característico de infecções urinárias. Com relação às alterações renais, pacientes que bebem muita água,
aquele paciente que bebe mais água do que o normal. Isso é mais fácil de perceber em proprietários que têm vários animais. Então, esse paciente bebe muita água desesperadamente e faz muito xixi. Consequentemente, aquele xixi muito clarinho, quase transparente. Esse animal tem uma tendência a ter uma alteração renal. Então, são diferentes as alterações de bexiga e as alterações renais. Esse proprietário vai perceber também a dificuldade de urinar, né, nos casos de bexiga. O paciente que tem alteração renal crônica, ele vai apresentar vômito, diarreia, às vezes tem vômitos, por exemplo, a cada 2, 3 meses o paciente tem um vômito, ele bebe muita água, está fazendo muito xixi, ou parou de beber água e parou de fazer xixi. Então, todas essas alterações, principalmente em relação à ingestão de água e à micção, que eles vão perceber que está diferente, é bom procurar um especialista. Tem diferença entre doença renal crônica, insuficiência renal aguda e alterações de bexiga, que a gente chama alterações vesicais. Então, vamos lá. As alterações do doente renal crônico, que é diagnosticado com uma alteração renal crônica, quer dizer o quê? Que o rim dele já não funciona adequadamente e que isso é algo que está vindo há muito tempo acontecer. Então, esse paciente não tem cura, ele tem controle. Então, esse paciente precisa de um especialista para ser acompanhado, para prolongar a vida dele e melhorar também a qualidade de vida. Esse paciente não tem cura, mas é um prognóstico positivo, se diagnosticado cedo e se esse paciente tiver o controle e o acompanhamento de um nefrologista, que vai cuidar de todas as áreas que ajudam na qualidade de vida. A insuficiência renal aguda, que é uma falha aguda do rim, então o rim parou por algum motivo, uma doença secundária, outra alteração, essa é uma alteração um pouco mais grave, mas que o proprietário vai perceber com mais facilidade e que pode ou não ter cura. Pode ser que ela tenha cura e reversão de 100%, ou pode ser que fique ainda um resquício e esse paciente se torne um doente renal crônico. Com relação às alterações de bexiga, normalmente são 100% resolutíveis, tá? As infecções urinárias, os cálculos urinários, aqueles pacientes que urinam cristais, então às vezes os proprietários relatam, né? Fez xixi, parece que ficou um monte de pedrinha brilhando no xixi. Essa alteração é bem importante e normalmente a gente consegue a cura e o controle de 100% das alterações de bexiga. Com relação a pacientes renais, tem patologias que vão acontecer independente do cuidado ou não do proprietário. E tem alterações que vão acontecer, mas que a gente consegue fazer com que elas aconteçam mais para frente, demore mais para aparecer. Alterações congênitas, como por exemplo a displasia renal, não tem prevenção. Né? A prevenção é conhecer pai, mãe, quando for comprar um filhotinho, saber do histórico dele, isso ajuda para que não pegue um filhote que já venha com uma alteração renal grave, né? Que limita muito a vida desse paciente. Mas as outras alterações, tem prevenção parte, tá? Tem alterações que vão acontecer independente do quanto o proprietário cuida, mas tem alterações que conseguem ser prevenidas sim. Por exemplo, as infecções urinárias é importante que sejam tratadas com rapidez e eficiência, porque elas podem se tornar pielonefrites, que quer dizer o quê? Quando a infecção que está na bexiga sobe para o rim e aí vira uma infecção do rim. Então isso é muito grave e pode levar a uma lesão do rim. Então, todas as cistites, as infecções urinárias têm que ser tratadas com muita rapidez, muita assertividade, para que não evolua isso e não fique prolongando. As alterações renais primárias é importante o quê? Prevenção, alimentação de boa qualidade. Então, às vezes uma ração um pouco mais cara, pode ser que naquele momento ela pareça mais cara, mas ao longo do tempo o custo-benefício disso é muito grande, né? Hoje em humanos a gente fala, a gente é o que a gente come. Então a alimentação é fundamental para todos os pacientes, seja pela quantidade de fósforo, de sódio que tem nas rações, a quantidade de conservantes que podem afetar o rim. Sempre, principalmente para gatos, intercalar ração úmida.
Por quê? Porque às vezes o gato não consegue ingerir a quantidade de água necessária. Então intercala ração úmida sempre, 2, 3 vezes por semana, de boa qualidade também, para que ajude também na hidratação desse paciente. Sempre deixe água à vontade. Uma dica importante, não dê água mineral, tá? Sempre ou a água filtrada ou a água fervida da torneira. Porque a água mineral ela tem alguns minerais mais pesados que podem favorecer a formação do cálculo. Então a prevenção é alimentação de boa qualidade, visita periódica ao veterinário, que ele meça a pressão arterial, porque um dos primeiros sintomas que aparece é o aumento da pressão arterial. Então todo esse controle ajuda a gente fazer a doença ir mais longe, né? Um dos tratamentos mais avançados hoje dentro da nefrologia é a hemodiálise. Muitas pessoas me perguntam o que é, como funciona, se o paciente tem que ficar igual um humano, que fica toda semana tendo que fazer hemodiálise. A hemodiálise na veterinária é diferente da medicina humana. A hemodiálise é um tratamento que inclui essa máquina aqui, que é uma máquina de hemodiálise, em que vai ser o sangue daquele animal, vai passar pela máquina e a máquina vai fazer o trabalho do rim, que é de filtrar. Então, tirar as toxinas, a uremia, a creatinina e mandar o sangue de volta já limpo. Esse tratamento funciona 100%. Tá? Funciona naquele momento e consegue reduzir os níveis de ureia e creatinina, mas não promove a cura, ele promove o controle e a retirada daquele paciente do momento em que ele está agudizado, né? Que é o paciente que está com vômito, diarreia. Então, esse paciente, quanto mais tempo as toxinas urêmicas ficam na corrente sanguínea, é como se intoxicasse ele mesmo. E vai levando a lesões em outros órgãos. Hoje, a doença renal, ela pode levar a uma doença cardíaca secundária, então pode afetar o coração, pode afetar o pulmão, pode afetar todo o intestino, o estômago, levar anemia. Então, tudo isso, o que a hemodiálise faz é minimizar os danos. Ela dá uma folga para o rim, então esse rim consegue ter uma folga a mais, dar uma respirada para que ele volte a funcionar de uma forma melhor. Não vai voltar a funcionar como um rim que está curado, né? Mas ele vai conseguir prolongar a qualidade de vida desse paciente. Bom, é mais ou menos isso. Essas dúvidas eu espero que tenha esclarecido, que fique mais claro para as pessoas como é que funciona essa especialidade, os tratamentos, a prevenção. Se ainda ficaram dúvidas, pode mandar aqui para o e-mail que vai aparecer na tela. Eu vou tentar responder assim que possível. Ou se quiser vir até a clínica e tirar as suas dúvidas, fazer uma consulta, marque o seu horário. Muito obrigada. Agora nós vamos estar chamando o Transformacão, que foi aquele pet que nós falamos no programa passado, que as pessoas que tiverem interesse para estar enviando a foto do seu pet para passar pela Transformacão. Então, o pet de hoje que passou pela Transformacão foi a Mel, da proprietária Paula. Então, o pet, nós vamos estar mostrando algumas fotos de quando o pet chegou aqui no Banho Tosa, passou pela Transformacão e realmente como que ele saiu do Banho Tosa. Então, totalmente diferente, vocês vão estar percebendo isso com as fotos e com alguns vídeos que nós fizemos. Agradeço a todos por terem nos assistido. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que nós falamos sobre a gripe canina. A doutora Tahara falou sobre a nefrologia, hemodiálise. Então são temas bastante importantes aí na medicina veterinária. E lembre, sempre busquem um médico veterinário. Ele realmente é a pessoa mais capacitada para estar cuidando do seu pet. Tragam também sugestões para os nossos próximos programas. Teremos o prazer em trazer estes esclarecimentos das pessoas que quiserem mandar essas sugestões. Envie aí no nosso e-mail, que é o contato@daprofessora.com.br. Boa noite a todos e muito obrigado.
Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia.